de Deus precisou, se tornando homem, morrer crucificado. Por quê? A gente precisa entender qual o propósito disso. Porque eu só quero te dizer, isso tem um impacto direto em como nós vamos viver a nossa vida, gente. A obra da cruz é uma obra que ela transforma a vida de todo aquele que crê e toma posse dela para a sua vida. A história da humanidade inteira se divide em antes e depois de Cristo. Então, se você crê ou se você não crê, não importa, mas Jesus é real. Ele dividiu a história da humanidade. Sabe? Então, a gente trouxe na semana passada esse entendimento sobre a Páscoa. O que é a verdadeira Páscoa? A Páscoa, originalmente, ela não é uma festa cristã. A Páscoa, originalmente, ela é dos judeus, ela é uma festa judaica. E a gente conversou muito sobre isso aqui na semana passada, eu te expliquei, eu te levei na Bíblia lá para a origem da Páscoa, que se encontra no livro do Êxodo, capítulo 12. Para a gente poder entender que a Páscoa ela foi criada pelo próprio Deus, através de Moisés, para comemorar a saída do povo do Egito, o seu povo que estava escravizado no Egito. A gente conversou amplamente sobre isso. Então, João, quando Jesus ele estava vindo, Jesus ele é conhecido como Cordeiro Pascal. Então, em um determinado momento, João Batista estava batizando no Rio Jordão e Jesus vinha caminhando na sua direção. E quando Jesus vinha caminhando na sua direção, João deu essa declaração. Não está passando, Nick. Está ligado aqui, mas não está passando. Passa para mim, por favor, o primeiro. Aí, ele deu essa declaração. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse o que, gente? Muito legal. Muito legal João olhar Jesus vindo e dar essa declaração muito própria. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que simbolismo é esse de cordeiro, de pecado? E João, gente, ele era judeu, e a declaração que ele está dando, está baseado numa história de cordeiro, que todo judeu conhece, que é justamente a história do Êxodo 12, a gente conversou isso aqui, de repente você nunca leu a Bíblia, mas já assistiu ou já ouviu aí, sobre as 10 pragas do Egito, e você sabe muito bem que Deus, ele enviou Moisés, para tirar o seu povo debaixo da escravidão de Faraó, que estava no Egito. Eu falei aqui na semana passada, é só assistir, está lá no canal. Falei, hoje eu estou só relembrando. Então o povo de Deus estava escravizado no Egito, como escravo de Faraó, e Deus ele enviou Moisés para libertar o seu povo do Egito. Só que Faraó não queria deixar o povo ir. Imagina, você perder de uma hora para outra toda a tua força de trabalho. Faraó tinha um sistema que ele usava o povo de Deus como escravo para trabalhar para ele, fazendo tijolo e um montão de coisa. Então ele não queria perder a sua força de trabalho escravo de uma hora para outra. Então ele queria segurar. Não vai, não vai. E nisso, no meio dessa jornada, Deus ele começou a libertar o seu povo enviando 10 pragas sobre o Egito. É tipo assim, é mesmo, Faraó? Não vai deixar o povo ir não? Então segura essa praga aí. Veio a primeira, e veio a segunda, e veio a terceira, praga das rãs, a água se tornou em sangue, praga do gafanhoto, mosca, e sei lá mais o que. Todas aquelas pragas que a gente já sabe. Está tudo na Bíblia. E mesmo assim, o que acontecia? O Faraó dizia que o povo não ia. Quando a praga vinha, ele falava assim, não, pode ir. Aí Deus tirava a praga. Quando Deus tirava a praga, ele prendia de novo o povo. Não vai. Achando que Deus não ia continuar o processo. E por causa da dureza do coração de Faraó, Deus foi subindo a escala das pragas até chegar na 10ª praga. E a 10ª praga foi justamente Deus falando para Faraó, Faraó, se você não deixar o meu povo ir, todos os primogênitos do Egito vão morrer. O anjo da morte vai passar pelo Egito e vai matar todos os primogênitos. O que é primogênito, gente? Primeiro filho. Todos os primeiros filhos, os filhos mais velhos das famílias vão morrer e vão amanhecer mortos. E o teu também.
O faraó não levou fé, sabe o que aconteceu? O anjo da morte passou mesmo pelo Egito. Só que para proteger o seu povo, é importante contar essa história. Para proteger o seu povo, Deus chamou Moisés e falou o seguinte: Moisés, você vai fazer o seguinte, você vai falar para o meu povo, pegar um cordeiro, cordeiro, você vai pegar esse cordeiro na véspera, vai matar esse cordeiro, você vai pegar o sangue do cordeiro, olha a ceia que a gente participou hoje, você vai pegar o sangue do cordeiro, vai pegar uma esponja de isopo, e vai passar o sangue do cordeiro, no umbral da porta da casa do meu povo. Então, onde tiver um judeu, onde tiver um hebreu, tem que ter na casa dele a marca do sangue, para quando o anjo da morte passar, olhar aquele sangue e falar: nessa casa eu não posso entrar. E foi isso que o povo fez, matou o cordeiro, passou o sangue na porta, e ficaram dentro de casa. A ordem era ficar dentro de casa, coberto pelo sangue, coberto pelo sangue do cordeiro. Beleza, o anjo da morte passou no Egito, e é daí que vem a palavra Páscoa. A palavra Páscoa significa passagem, é para lembrar o povo de Israel da passagem do anjo da morte pelo Egito, e matou a todos os primogênitos dos egípcios, inclusive o filho mais velho de Faraó, que era quem ia assumir o trono no lugar dele. Foi nesse momento que o Egito entrou em desespero e Faraó realmente deixou o povo de Deus ir. Então, o simbolismo do cordeiro morrendo, escute isso, o simbolismo do cordeiro morrendo e derramando o seu sangue para libertar o povo da escravidão, apontava para Jesus como Cordeiro de Deus, que iria morrer e derramar o seu sangue para nos libertar da escravidão do pecado. E é isso que João vê quando vem Jesus. João, ele conhecia a história do Êxodo, porque eles contam de geração em geração. Então João, quando ele bota o olho em Jesus, ele já está entendendo. Ele é o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. Ou seja, em outras palavras, ele é o Cordeiro de Deus que vai derramar o seu sangue e libertar a humanidade do pecado. É demais, gente. É demais. Então, essa palavra pecado ali no original não é o erro, é uma natureza que nos leva a errar. Eu quero fazer uma pergunta aqui, enquete gospel. Quem aqui nunca tentou de parar de fazer algo que é errado, mas não conseguiu? Eu sou o primeiro a levantar minha mão. Sim, você tem uma prática que você não quer mais, você sabe que é errado, pode ser qualquer coisa, gente. Você tem uma prática, você sabe que é errado, você não quer mais fazer aquilo, você já tentou parar, não estou falando de agora, em algum momento da vida. Eu sei que é errado, tentei parar e não consegui. Quando eu vi, eu estava fazendo de novo. Quem? Todos nós. Por causa disso. Por que então? Por quê? Por causa de uma inclinação da natureza do pecado que habita em nós. A natureza do pecado na vida do homem, uma vez que ele morreu espiritualmente, só leva ele ao erro. Então nós acabamos sendo capazes de praticar coisas que nos prejudicam. A gente sabe que não é bom para nós, pode destruir a nossa família, pode destruir a nossa casa, mas a gente simplesmente faz. Me explica um negócio desse. Se isso não for espiritual, o que é? Como é que pode? Eu vou arriscar minha família por causa de uma aventura? A gente faz isso. A gente joga anos de um relacionamento no lixo por causa de uma aventura, de um momento de prazer que dura segundos. A gente joga. A gente joga muita coisa fora por causa de uma natureza que nos inclina ao prazer a qualquer custo e tal. A gente joga.
Então Jesus, ele veio libertar o homem disso. Porque essa natureza, escute, eu vou bater nesse papo contigo, está tudo anotado aqui, mas esse assunto é tão maravilhoso, cara, que tem que ser assim, devagarzinho. Já sei que eu não vou nem passar do 5º slide, semana passada eu falei 3 slides. Porque não dá, gente, para passar batido por coisas tão preciosas. Preste atenção, essa natureza que eu estou falando, que inclina a gente para o erro, ela se apossou do ser humano por causa de uma dívida que foi contraída. Quando o homem pecou, o homem se comprometeu com as trevas. E a natureza do pecado, ou natureza das trevas, ou a Bíblia também chama isso de morte espiritual. Então, morte espiritual, natureza do pecado, natureza das trevas, é tudo a mesma coisa. Isso tomou posse do coração do homem, do interior do homem, por causa de uma dívida que o homem contraiu quando pecou. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Então, se o meu salário é morte, significa que eu tenho uma dívida de vida. Para pensar, é isso mesmo, salário é aquilo que você recebe, sim ou não? Então o que ele está dizendo, o salário do pecado é a morte, ou seja, o que você vai receber de volta pelo pecado é a morte. Se eu tenho que receber morte, eu tenho que entregar a minha vida. Quem tem salário de morte, tem dívida de vida. Na verdade, todos nós nascemos debaixo dessa natureza, mas não existe uma pessoa que não tenha cometido um erro. Então essa influência tomou posse do homem, e a partir então, todos nós nascemos debaixo dessa influência, gente. É a realidade do ser humano. Eu tenho uma filha ali de 8 anos, recentemente ela entregou a vida dela a Jesus, e todo ser humano precisa fazer isso, entregar sua vida. É um bebezinho, é tão lindinho, mas debaixo de Adão, todos nós nascemos debaixo da influência do pecado. A realidade é essa. Quem ensinou? Então por que uma criança de 1 ano desobedece? Quero que você me explique. Da onde vem isso? Não, quem ensinou a criança a desobedecer? Quem? Pergunta para os pais: você já ensinou ele a desobedecer? Não, aí você fala: vai tomar banho. Não! Meu Deus, é meu filho mesmo? Vai fazer isso? Não vou! Meu Deus, da onde vem isso? Da natureza do pecado que nasce no ser humano. Tendência a desobedecer, tendência a errar, e o homem só é liberto disso quando ele tem um encontro real com Jesus. Por que Jesus? Porque foi ele que morreu para tirar o pecado do mundo, ele que veio com essa missão, ele que entregou a sua vida. Então, quando Jesus ele morre na cruz, ele paga a dívida que era nossa. Não era para a gente dar a nossa vida? Quem deu a vida? Ele. Ué, pastor, mas ele não deveria morrer também? Porque se ele veio como homem, não, exatamente, Jesus veio como homem, mas ele não foi gerado como homem. Ele não tinha natureza pecadora, porque ele não nasceu do ato sexual. Ah, pastor, ato sexual é pecado? Não, não é isso que eu estou falando. Estou falando que todo que nasce da carne, nasce com a natureza do pecado. Jesus nasceu do ventre de uma virgem, por obra do Espírito Santo. O espermatozoide que fecundou o óvulo de Maria foi do céu. Então ele nasce como homem, mas ele não tem a natureza pecadora, porque ele não é gerado por concepção natural. Então, se ele não tem a natureza pecadora e ele vive uma vida de santidade, Jesus nunca pecou, está escrito: não houve engano em sua boca, não houve nada de errado, nunca fez. Jesus morreu no meu lugar. É isso que a gente precisa entender. Ele não tinha pecado, ele não precisava morrer, mas ele, sem pecado, morreu no meu lugar, por causa do meu pecado. E é por isso que quando eu creio e eu entrego a minha vida a ele, eu sou liberto do pecado que me aprisionava. Quem está entendendo o que eu estou falando? É exatamente isso. Por isso que a gente não pode ficar escandalizado com o fato de Barrabás ter sido liberto. Como é que pode? O povo escolheu Barrabás. Claro que escolheu Barrabás,
Porque aquele cenário de Barrabás foi um grande cenário para mostrar a missão de Jesus. Barrabás estava preso e estava condenado por causa de algo que realmente havia cometido, sim ou não? Jesus estava preso, era inocente, sim ou não? E deveria ser libertado. Mas quando pergunta, e aí, vocês querem que libere quem? Liberta Barrabás. Então, o condenado, o culpado foi liberto e o inocente foi morto no lugar do condenado. Barrabás simbolizava eu e você. Quem escolheu Barrabás para libertar foi Deus. Eu e você éramos Barrabás. Estávamos condenados por causa dos nossos erros, mas Jesus morreu no nosso lugar. Eu era Barrabás. Então, gente, Jesus, ele veio libertar o mundo da natureza pecadora, exatamente na comemoração da Páscoa, porque ele morre na Páscoa, ele morre na sexta-feira da Páscoa. A Páscoa era uma festa judaica. Até então a Páscoa era uma festa judaica. Ela se torna uma festa cristã porque Jesus morre na Páscoa. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, no momento que ele morre exatamente na Páscoa, a gente se apropria da Páscoa. Todo aquele que crê em Cristo comemora a Páscoa, que é a morte e a ressurreição de Cristo. Então ela deixa de simbolizar somente a saída do povo do Egito e ela passa a simbolizar a morte e a ressurreição de Cristo para nós. Mas se você for em Israel, eles comemoram a Páscoa como saída do povo do Egito. Mas vocês estão entendendo? O que aconteceu lá em Êxodo, lá no Egito, era um simbolismo do que aconteceria mais à frente em Jesus. É a mesma coisa, na verdade. Assim como o povo de Deus foi liberto da escravidão do Egito e ali se instituiu a Páscoa, Jesus morreu e ressuscitou na Páscoa e libertou também a humanidade da escravidão. Vocês estão entendendo isso, gente? Isso precisa ficar muito claro. Porque se eu não entendo isso, eu fico olhando para a cruz, Jesus todo machucado, daqui a pouco vai passar a paixão de Cristo na televisão, você vai ver, legal, pode assistir, aí você vai ver ele todo arrebentado, você vai chorar, você vai, meu Deus, como ele sofreu, e você chora, aquele negócio, ai pastor, não dá, tudo bem, não tem problema, mas se você não sabe o que aquilo significa para você, não adianta chorar, não vai mudar nada. Tem um simbolismo muito forte, tem um significado muito forte. O texto que a gente leu, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão, gente. Então, quando João fala assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele está só dizendo o seguinte, eis o Cordeiro de Deus que tira a natureza do pecado do mundo, que tira a morte espiritual do mundo. Que morte é essa? Morte como consequência do pecado. O salário do pecado é a morte, morte espiritual. Morte não é só física, gente, presta atenção. A palavra morte na Bíblia não significa exatamente a morte que a gente acha, não. Na Bíblia existem 3 tipos de morte. Existe morte espiritual, morte física e morte eterna. Morte espiritual é essa que Adão experimentou. Porque Adão, depois do pecado, porque Deus falou para ele, Adão não come, senão você vai morrer. Ele comeu e morreu, mas ele continuou fisicamente vivo. Fisicamente vivo, mas espiritualmente morto. O que é morte espiritual? Morte espiritual é perda de conexão com Deus. Morte espiritual é perda da natureza de Deus. Então eu posso estar vivo fisicamente, mas morto espiritualmente. E foi isso que Jesus falou. O diabo veio, João 10:10, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que vocês tenham e vida em abundância, vida espiritual. Então, vida espiritual só em Jesus, porque Adão perdeu e Jesus recuperou.
Quem está entendendo, gente? Esse é o propósito da cruz. E quando eu creio, e quando eu me entrego a isso, quando eu olho para a cruz e eu não acho que Jesus é só um homem bonzinho que não merecia, quando eu olho para a cruz e não acho que, ai meu Deus, coitado, quando eu não fico só nessa plataforma de olhar e achar poético, nossa, ele morreu, poxa, que isso, quanto sofrimento. Quando eu olho, eu falo, cara, ele é o Filho de Deus, ele não tem pecado, ele está morrendo no meu lugar. Quando eu me vejo na cruz, eu entendo que eu também preciso morrer para viver para ele. Quando eu olho para a cruz e eu me vejo crucificado, eu falo, cara, ele morreu a minha vida, a minha morte, para que eu viva a vida dele. Isso é cruz. Ele se tornou homem, gente, era necessário, porque ele precisava matar o pecado. Ele precisava crucificar o pecado. Então a gente vai conversar ao longo dessa série algumas coisas. Olha, Hebreus capítulo 2, verso 14 diz assim, ó: visto, pois, que os filhos, somos nós, têm participação comum de carne e sangue, ele está dizendo da nossa composição. Visto que os filhos têm carne e sangue, destes, ou seja, da carne e do sangue, ele também igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Verso 15: e livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. É isso. Jesus, ele precisava assumir a condição de ser humano, porque foi um ser humano que entregou a humanidade. Quem entregou a humanidade? Adão, o primeiro homem criado por Deus. E como ele entregou a humanidade? Ele entregou no momento que ele falou assim, ó, Deus falou para ele assim: Adão, daquele fruto você não vai comer, porque se você comer você vai morrer. O que que ele fez? O que que ele fez? Ele comeu. Então no momento que ele desobedece a Deus, para obedecer ao diabo, porque quem influenciou ele a comer? Quem? O diabo, através da figura da serpente no Éden. Então no momento que ele come, lembra que eu falei aqui no início que eu me torno escravo de quem eu obedeço? Lembra que eu falei isso? Isso está em Romanos capítulo 6. Eu me torno escravo daquilo que eu obedeço. Então no momento que Adão desobedece a Deus para obedecer à ideia de Satanás, ele se torna escravo. Assume essa condição de morte espiritual, gente. E Deus, ele poderia resolver o problema de maneira sobrenatural, mas escute o que eu vou te dizer: Deus, ele trabalha dentro da legalidade. Se foi um homem que vendeu a humanidade, precisava ser outro homem para comprar a humanidade de volta. E essa compra ia acontecer mediante o pagamento da dívida. Qual a dívida? Morte. O salário do pecado é a morte. Então abre a tua Bíblia aí em Romanos capítulo 5, que eu quero ler alguns textos com você, só para você entender que em Adão todos morreram, em Adão morte espiritual, e em Cristo vida. Em Cristo vida, tá? Então Romanos capítulo 5, vai acompanhando a leitura. Eu não botei aqui de propósito, porque eu quero que você leia na tua Bíblia. Romanos capítulo 5, verso 15 ao 19, diz assim, ó: mas o dom gratuito não é como ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, olha o que ele está dizendo, se muitos morreram pela ofensa de um só, quem é esse? Eu quero saber se você está acompanhando. Muitos morreram pela ofensa de um só, quem é esse? Pastor, mas não foi só ele que morreu? Sim, mas Adão era o primeiro, era a matriz, era a cabeça de raça. Então a partir de Adão todos nascem mortos espiritualmente. Você está entendendo? Eu dei esse exemplo aqui semana passada. Se eu pegar uma folha para tirar uma xerox e eu manchar essa folha de café, o café vai secar, mas a folha vai continuar? E se eu tirar xerox em cima de xerox, como é que vão sair as xerox? Manchada de café.
Adão, ele se vendeu, e como toda a humanidade vem de Adão, toda a humanidade nasce vendida. Quem está entendendo o que eu estou falando? É isso. Então olha o que ele está dizendo. Porque se muitos morreram pela ofensa de um só em Adão, muitos morreram em Adão, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes para muitos. Então ele está dizendo, se o pecado que Adão cometeu, comprometeu toda a raça humana, o que Jesus realizou também serve para todo mundo. É o que ele está falando. Ele vai continuar, verso 16, o dom, entretanto, não é como no caso que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa de Adão para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Ele está querendo dizer o seguinte, que Adão, o julgamento derivou de uma ofensa só. Adão pecou, foi suficiente para destruir tudo, mas o julgamento de Jesus não alcança só Adão, alcança todos que creem nele. A graça de Jesus não é só para Adão, foi para justificar cada um de nós. É o que ele está falando, a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Olha o que ele vai falar no 17. Se a morte reinou pela ofensa de um, quem é esse? Quem é esse? Se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. É Ele. E no verso 18, portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação, assim também por um ato de justiça veio graça sobre todos para a justificação que dá vida. O que ele está dizendo, o que Adão fez arrebentou com todo mundo, mas o que Jesus fez abençoa todo mundo. Adão estragou tudo, Jesus consertou tudo. É isso que ele está explicando aqui, o apóstolo Paulo. Aí agora ele vai mais um pouco no verso 19. Porque pela desobediência de um só homem, quem é esse? Pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, quem é esse? Muitos se tornarão justos. Ele está só mostrando, toda hora ele fala, por meio de um só, por meio de um, ele está só mostrando tudo que Adão fez de errado, Jesus consertou, cara, morrendo na cruz no nosso lugar, gente. O texto fala da gente ter recebido vida, de termos sido justificados, nos tornarmos justos, fala de reinarmos, o que é, aí eu te pergunto, olha só o que o texto está falando, o texto está falando que por meio de Jesus você recebeu vida, por meio de Jesus você foi justificado. Você sabe o que significa ser justificado? Você sabe o que significa justificação? O exemplo que a gente tem mais próximo é quando, por exemplo, você falta um dia de trabalho. Faltou um dia de trabalho, o que vai acontecer contigo? Vai ser descontado. Vai ser descontado. Mas se você vai ao médico porque você faltou, porque você estava se sentindo mal, ele vai te dar o quê? O que você vai fazer com esse atestado? Vai botar na gaveta? Se você botar na gaveta, você continua no prejuízo. O que você vai fazer com esse atestado? Você vai levar no RH. Fala, eu faltei, mas olha aqui, o médico me deu um. No momento que você apresenta o atestado no RH, o que acontece com a tua falta? A falta é abonada, ela é justificada. Significa que você não faltou? Vou perguntar de novo, significa que você não faltou? Não, você faltou, mas a tua falta está justificada. O que Jesus fez por nós foi isso. Ele não está passando a mão na nossa cabeça e dizendo que a gente não pecou. Não, nós pecamos, mas Ele nos justificou. Então, por causa daquele atestado que você apresentou, você continua faltoso, mas agora você não sofre o prejuízo do desconto. Então, ser justificado, quando a Bíblia diz que Jesus nos justificou, Ele está falando que Ele tirou da nossa vida os prejuízos do pecado que a gente cometeu.
não significa que eu não pequei, significa que Ele me libertou do prejuízo. Isso deve impactar a tua vida no dia a dia. O que tudo isso muda no meu dia a dia na prática? Como que eu tenho vivido? Eu tenho vivido ainda como escravo? Eu tenho vivido ainda como alguém que está em falta, está no prejuízo, está no débito? Ou eu tenho vivido como alguém que foi justificado, que recebeu vida espiritual, que está num reino que não é reino de prejuízo? Isso tem que impactar a nossa vida, gente. E por muitos de nós não entendermos, escute que eu estou te falando que é bem sério, eu estou falando para a igreja do Senhor. Por muitos de nós não entendermos o significado e o propósito da cruz, a gente continua vivendo debaixo de prejuízo e opressão, onde não era mais para a gente viver. Era para a gente se levantar de posse da autoridade de uma obra que foi realizada e reivindicar os nossos direitos, que nós não merecíamos, mas Ele nos concedeu. Pela fé. Mas se eu não conheço tudo isso que a gente está conversando, parece que isso aqui é coisa simples. Mas eu te digo, grande parte da igreja não sabe nada do que a gente está conversando. Natureza de pecado, justificação, o que é isso? Natureza de pecado? Quando João fala que ele tirou o pecado, ele tirou a natureza, ele tirou a escravidão. Então hoje eu não sou perfeito, mas o Espírito Santo me fortalece para eu andar conforme a sua palavra. O pecado ele continua batendo na minha porta, porque eu morri para o pecado, mas o pecado não morreu. Então ele vai bater na minha porta, mas agora eu tenho o poder de resistir. Eu agora, de posse do Espírito Santo que habita em mim, não me entrego mais aos prazeres que eu estou com vontade, faço porque eu estou com vontade, não. Você está falando, quem está falando com você é uma pessoa que vivia esse estilo de vida, gente. Eu vivi esse estilo de vida durante muitos anos na minha vida. Estilo de vida de pecado, de me entregar aos prazeres. Eu vivi muitos anos isso. De não conseguir honrar a pessoa que estava do meu lado, e sempre falando para ela, não, eu vou mudar. No outro final de semana estava fazendo a mesma coisa, não, eu vou melhorar. No outro final de semana estava eu envolvido com coisa errada de novo, não vou mais fazer não, porque volta e meia os furos apareciam, né? A gente vai fazendo escondido, mas uma hora a casa cai, para todo mundo. Porque Deus está olhando de cima do céu, está vendo a Val ser reta e justa com César, e está vendo César sendo infiel. Acha que Deus vai deixar isso até quando? Uma hora a casa cai, porque Deus não compactua com injustiça. Então a minha casa estava sempre caindo. Aí eu falava, não quero mais saber, mas eu vou melhorar, eu não vou fazer mais não. Porque eu era escravo de uma natureza do pecado. Só que teve um dia que eu tive um encontro com Jesus, gente. Eu ouvi essa palavra aqui e eu entendi tudo isso que eu estou te explicando. Eu tive um encontro real com Deus. Ele entrou na minha vida, Ele me transformou, Ele tirou essa escravidão de estar sempre no erro, e Ele me deu poder para resistir. Significa que eu não fui mais tentado? Eu estou falando do ano de 2006, quando eu tive meu encontro com Jesus. Significa que de lá para cá eu não fui mais tentado? Não. Significa que eu não me entreguei mais à tentação. Da onde veio esse poder que antes eu não conseguia e agora eu consigo? Não, me explica. A mesma pessoa, antes não conseguia e agora consegue. Por quê? Porque agora a natureza do pecado que habitava em mim, ela foi tirada. E a natureza de Deus habita em mim, me fortalecendo. E isso está disponível para todos. Então na prática, você não foi chamado para lutar contra o pecado, porque ninguém tem força de vencer.
que você tem que fazer é entregar a sua vida a Jesus, receber Ele como Senhor e Salvador da sua vida e deixar a vida dele te transformar. Porque a vida de Deus em você, ela começa a te transformar. Se você pega essa mensagem que eu estou pregando aqui hoje, simples, não tem gritaria, não tem pula-pula, não tem cambalhota, é uma mensagem simples, normal, estou conversando contigo. Mas se você pega isso, você, cara, é isso. Eu vou entregar minha vida, eu não quero mais viver essa vida. E tal, e você começa a deixar a natureza de Deus te dominar, você também vai viver livre do erro. Porque Ele não realizou uma obra só para a sua igreja. Jesus realizou uma obra para toda a humanidade. Todo aquele que crê. Eu preciso crer. Agora, se eu não entendo, eu continuo escravo. Aí quando a tentação bate, eu falo assim, não dá para resistir, a carne é fraca. Ué, beleza, a carne é fraca. Mas quem falou que a carne é fraca? Quem falou? Jesus que falou. Jesus falou que a carne é fraca. Mas em que contexto que Ele falou que a carne era fraca? Ele chamou os discípulos para orar com Ele 1 hora. E o que aconteceu com os discípulos? Dormiram, não aguentaram orar 1 hora. Foi nesse contexto que Jesus falou, a carne é fraca. Então a carne é fraca para quê? A carne é fraca para orar. Mas para pecar ela é bem forte. Não precisa de ajuda para pecar. Ninguém precisa fazer força para pecar. É só se distrair e naturalmente você vai errar. Se você se distrair, você vai errar. A força que a gente tem que fazer é para matar essa carne, que quer sempre nos conduzir ao erro, que traz prejuízo para nós, para a nossa família. Então, isso que eu estou conversando com você é tão sério, que muita gente não tem esse entendimento, olha para a cruz como algo assim, não, Ele sofreu muito, gente, Ele sofreu, mas Ele ali estava nos libertando. E assim como muita gente hoje em dia não entende, os discípulos também não entendiam. E eu vou fechar falando só dessa parte, para eu poder andar um pouquinho. Porque os discípulos também não entendiam, a ponto de Jesus chamar eles para conversar, e em Mateus 16, e começar a falar assim, olha, está chegando a minha hora, eu vou sofrer na mão dos fariseus, eu vou sofrer na mão dos religiosos, eu vou sofrer, eu vou morrer, eu vou ser crucificado, tal. Você sabe o que aconteceu? Eu vou te mostrar aqui, eu acho que está aqui, ó. Olha lá, desde esse tempo, começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais dos sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado ao 3º dia. Então Jesus começou a contar para eles, olha, eu vou ter que ir para Jerusalém, eu vou ter que sofrer muita coisa, eles vão me bater, eu vou sofrer, eu vou ser crucificado, eu vou ser morto, mas ao 3º dia eu vou ressuscitar. Jesus começou a falar para eles, e eles ainda não tinham entendido o propósito da cruz, como a gente está conversando aqui hoje. Tanto eles não tinham entendido, que quando Pedro ele ouve Jesus falar isso, olha o que ele faz. E Pedro chamou ele à parte. Não, Jesus, vem cá, quero conversar com você em particular. Imagina, Pedro chamando Jesus para conversar em particular, para repreender Jesus. Ele tanto não tinha entendido que, olha lá, Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Pedrão, não, Jesus, tem compaixão de ti. Olha o que ele está falando para Jesus. Você não precisa passar por isso. Tem compaixão de você. Gente, se Jesus tivesse compaixão dele, Ele não teria tido da gente. Se Jesus pensasse nele nesse momento e saísse fora da cruz, a gente estava perdido. Tem compaixão de ti. Isso de modo algum te acontecerá. Pedro está tirando Jesus da cruz. Pedro está tirando Jesus da cruz. Escuta, gente, olha o pensamento de Pedro. O que entrou na mente de Pedro para trazer esse pensamento? Foi o diabo que entrou.
O diabo veio trazendo na mente de Pedro um convencimento para dizer assim, é o diabo que estava falando com Jesus. Gente, era o diabo que estava falando com Jesus, através de Pedro, porque o diabo usa pessoas. O diabo está falando com Jesus, através de Pedro. Você não vai para a cruz não, porque tudo que o diabo não queria era que Jesus fosse para a cruz. Mas só que Jesus percebeu. E quando Jesus percebeu, olha a resposta que Jesus deu para Pedro. Mas Jesus, voltando-se, disse a quem? Ele disse a quem? A Pedro. Mas olha o que ele falou: arreda Satanás. Imagina o susto de Pedro. Satanás, eu? É. Tu és para mim o quê? Tu está querendo me atrapalhar. É como se Jesus estivesse dizendo assim: eu vim para uma missão, eu vou morrer lá, e eu vou salvar a humanidade. Tu está querendo me atrapalhar, né? Porque você não pensa nas coisas de Deus, você está pensando nas dos homens. Então Jesus está só falando assim para Pedro: Pedro, você deixou o diabo entrar na tua mente, e ele te apresentou um pensamento que parece até que você quer o meu bem, para eu não sofrer, mas na verdade você quer me tirar do meu propósito. Preste atenção, gente, o diabo tem feito isso com cada um de nós. Ele te apresenta um pensamento dizendo que você não precisa sofrer, mas ele está te tirando do teu propósito. Jesus, você não precisa ir para a cruz, não precisa sofrer. E atirar, se Jesus não está atento, poderia tirar Jesus do propósito. Porque o pensamento do diabo, ele vem sempre assim. Ele vem trazendo um prazer para a gente e tirando a gente do sofrimento para dizer que a gente está tudo bem. Um exemplo, Deus fala assim: pede perdão àquela pessoa. O diabo fala: não precisa pedir perdão, não foi você que errou. Beleza, ele está falando para você que não precisa pedir perdão, porque não foi você que errou. Ele está tirando você de um sofrimento que você precisa passar, já está te tirando do propósito, porque Deus mandou perdoar e pedir perdão. Só estou te dando um exemplo como é que é o trabalho. Então essa passagem mostra que os discípulos estavam completamente perdidos. Estou falando dos discípulos de Jesus, estavam perdidos. Não sabiam que ele era o Messias, que ele tinha sido enviado, que ele deveria morrer na cruz, e estão tentando tirar Jesus da cruz. Mas Jesus, ele abre a boca para declarar: arreda Satanás. Então toda vez que vier um pensamento para te tirar do teu propósito, é isso que você tem que fazer: Satanás, para trás. Porque se eu tiver que sofrer, eu vou sofrer, mas eu vou cumprir o meu propósito. Pode vir o grupo. Vou terminar por aqui hoje. Então, gente, é só para você entender. Não tem como a gente olhar para a cruz como algo só poético. A cruz de Cristo, olha aqui para mim. A cruz de Cristo é uma obra que muda a vida do ser humano. De todo aquele que crê. Não é homem, não é igreja, não é denominação. É quando o homem crê de todo o coração, entrega a sua vida a Jesus, por causa desse plano que Deus idealizou para libertar a humanidade de uma natureza pecadora. O problema do homem não é o governo, não é a escassez, não é a falta de alimento, não é a violência. O problema do Rio de Janeiro não é a violência. O problema do homem é a natureza do pecado que governa as suas ações. A solução para a humanidade não é um presidente bom. A solução para a humanidade é entregar a sua vida a Jesus e ter a sua natureza mudada. O que o homem precisa é de Jesus. O que o homem precisa é ser liberto de uma natureza que o escraviza, que o destrói. Jesus já morreu por você, querido. Ele morreu por mim também. A cruz está lá. Para quem quiser olhar, ele não está na cruz, mas a cruz está lá. Então quando você olha para a cruz,
você pode se identificar com ela. É diferente, gente, eu olhar para a cruz e saber que Jesus morreu, e eu olhar para a cruz e saber que Ele morreu no meu lugar, que aquela obra me alcance, para que eu não viva mais do jeito que eu quiser, para que eu viva agora do jeito que Ele quer que eu viva, e eu seja abençoado em tudo. Entregar a vida a Jesus é dar o primeiro passo. Não, eu entendi, eu quero receber a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu quero que Ele entre na minha vida. É o primeiro passo, e o restante, durante a caminhada, Ele mesmo vai nos ajudando e vai ajustando a nossa vida. Tem 20 anos que eu estou nessa jornada, e eu estou sendo ajustado ainda em muitas coisas até hoje. Todos nós somos ajustados, mas o primeiro passo é você, cara, realmente entender. Não é se tornar um religioso, dizer que entregou a vida a Jesus e começar a ir para a igreja. Não é bem isso. É você ter a identificação. Cara, Ele levou a minha natureza de pecado, Ele morreu no meu lugar, como está lá em 2 Coríntios 5:21. Aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ele morreu a minha morte para que eu viva uma nova vida, e Ele mesmo vai te fortalecer e te ajudar a ter uma verdadeira mudança de vida. O Jesus que te salva é o mesmo Jesus que te transforma para viver uma nova vida. Gente, não é só levar para o céu, não. Se fosse só levar para o céu, no momento que a pessoa aceitou Jesus, ela ia embora. É mais do que isso. É levar para o céu, sim, mas é transformar a tua maneira de viver na terra, porque a tua maneira de viver na terra transformada vai impactar outras pessoas que também precisam conhecê-lo. É através da minha vida transformada que Deus vai alcançar outras vidas, né, Davi? É através da minha vida transformada que Deus vai alcançar outras vidas. É através da tua vida que Deus... Tem pessoas que você conhece que eu não conheço. Sabe quem é o Jesus delas? Sabe quem é o Jesus delas? Você é o Jesus dessas pessoas. Você é responsável por apresentar Jesus para essas pessoas. Uma vida verdadeiramente transformada pelo Evangelho, que vai alcançar e arrancar as pessoas estão sofrendo, as pessoas estão traumatizadas, as pessoas estão angustiadas, ansiosas, depressivas, as pessoas estão se suicidando, as pessoas não conhecem essa verdade, as pessoas não conhecem um plano perfeito que Deus tem para elas, as pessoas não conhecem a Jesus. Você é responsável por apresentar Jesus a elas. Nós somos a esperança, queridos, como igreja. Não somos melhores do que ninguém. Não somos melhores do que ninguém, você está entendendo? Não somos melhores do que ninguém, mas nós temos uma mensagem de esperança e de vida, que pode dar esperança a todo perdido, gente, que pode dar esperança aos cativos, queridos, que estão vivendo famílias sendo destruídas, filhos sofrendo. O cara se separa da mulher, não consegue nem olhar para os filhos mais, larga filho para trás, não quer saber, eu quero é ser feliz, é mesmo? Então você quer ser feliz às custas da infelicidade de 1, 2, 3 crianças? Então o que importa é a minha felicidade e o outro. Ninguém está pensando mais em ninguém, gente. Nós somos a expressão de Cristo. Sofra na tua carne para você abençoar quem está à tua volta. Sofra. Sofra, esteja disposto a sofrer, cara, porque Ele foi até o final por nós. O sofrimento dele foi grande por nós, queridos. Então quem sou eu para chegar diante de Deus? Eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Não, cara, Ele morreu por você, então vamos sofrer. Sofrer, que eu digo, é sofrer aqui na carne, sabe? Dizer não para vontade, dizer não para desejo, dizer não para pecado, dizer não, cara, não quero, não vou, não faz bem, não vou entrar nessa, não, sai fora. Paga o preço, porque Ele pagou um alto preço pela tua vida. Amém? Vamos adorar a Deus.